Muito boa noite, meus irmãos. Estamos começando mais um programa Palavra Viva pela Rádio Paz do Vale 95.1, bem como também pelo meu canal no YouTube, Miqueias Alves. Então não saiam daí que o nosso programa está uma bênção. Agora, pela Rádio Paz do Vale 95.1, está no ar o programa Palavra Viva. Muito bem. E eu quero aqui também a sua participação no nosso programa. Você pode aí enviar a sua mensagem, o seu pedido de oração aqui no nosso programa. Nós estaremos colocando o seu nome no nosso caderno de oração. Temos orado e buscado a Deus por todos aqueles que têm aqui diariamente nos acompanhado em nosso programa, porque nós acreditamos no poder da oração e sabemos que o nosso Deus, ele é fiel, ele é bondoso, ele é misericordioso, ele ouve as nossas orações. Então mande a sua mensagem, mande o seu pedido de oração, que nós estaremos colocando o seu nome também em nossas orações. Então, envie aí sua mensagem no WhatsApp 12 99192 5941 12 99192 5941 12 99192 5941. Mande a sua mensagem, que eu quero muito te conhecer, saber de onde você nos ouve, saber de onde você nos acompanha, que será um enorme prazer. E você que me acompanha pelo YouTube, você também pode deixar aí a sua mensagem nos comentários, aproveitando, deixando aí o seu joinha, compartilhando aqui os nossos vídeos, para que o maior número de pessoas sejam alcançadas para a glória de Deus. E eu quero também aqui aproveitar a oportunidade e reforçar o convite para vocês para dia 24 agora de dezembro, sexta-feira, véspera de Natal, vocês estarem acompanhando o programa Palavra Viva especial de Natal, programa Palavra Viva especial de Natal. Então fiquem aí conectados com a gente, sexta-feira às 21 horas, tanto aqui pela Rádio Paz do Vale como pelo meu canal no YouTube. Vocês vão estar podendo acompanhar esse programa. Vai ser muito legal, participação dos nossos ouvintes, alguns mandaram áudios para nós e eu estarei aqui colocando para vocês. Então, dia 24 agora, véspera de Natal, fiquem aí conectados no programa Palavra Viva especial de Natal, que será uma bênção. Mas sem perca de tempo, vamos ouvir os nossos patrocinadores e logo em seguida nós iremos meditar na Palavra de Deus, dando seguimento aqui à nossa série de exposições da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, e hoje tratando sobre o tema o sujo falando do mal lavado. O sujo falando do mal lavado. Então não saiam daí que o nosso tema é quente hoje. Agradecemos aqui os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E também, se você desejar nos ajudar a patrocinar este programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Agradecemos aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149. Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca, em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Também agradecemos a Mercearia Betel, situado na Rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12
98896-3701. E, atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley. Agradecemos também a Serralheria Venâncio. Telefone 12 982 22 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Para a confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Agradecemos também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado na Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone 12 3624 2875 ou 12 99230 5387. Facebook e Instagram, Dona Maria Bolos e Salgados. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Muito bem, graças a Deus. Vamos então dar aqui seguimento à nossa série de exposições na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E deixa eu aqui aproveitar e fazer esse convite para você que ainda não acompanhou nenhuma de nossas mensagens aqui na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Ontem nós encerramos as exposições do capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos. E você pode encontrar todas essas mensagens salvas no meu canal no YouTube, Miqueias Alves, tanto na playlist Programa Palavra Viva, como na playlist Romanos, o Evangelho do Cristo Redentor, que você pode estar lá maratonando todas essas mensagens, que será muito edificante para a sua vida, para o seu crescimento espiritual. Será uma série muito relevante. Nós temos aqui procurado entender aquilo que Deus tem falado conosco através de sua palavra. Então vá lá, aproveite, se inscreva no canal, compartilhe com o maior número de pessoas, que você estará nos ajudando muito. E hoje nós então entraremos no capítulo 2, começaremos a expor o capítulo 2 a partir aqui hoje do verso 1. Romanos capítulo 2, verso 1, que diz assim: Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas, fazes o mesmo. E aí eu quero falar com vocês hoje então sobre esse tema, o sujo falando do mal lavado. O sujo falando do mal lavado. Mas vamos entender aqui algumas coisas preliminares. Em Romanos capítulo 1, verso 18 a 32, nós temos a exposição de Paulo retratando a vida de pecado dos gentios diante de Deus. Ou seja, gentil é um não judeu. Aqueles que não faziam parte da casa de Israel, por assim dizer. Eram chamados de gentios. E Paulo faz lá uma longa exposição, traz lá uma longa fala a respeito dos pecados dos gentios. E diz lá que eles pecaram contra Deus por conta de negarem a Deus diante da sua revelação, diante da natureza, revelação natural, e na própria consciência deles. Então eles pecam contra Deus e são indesculpáveis diante de Deus porque pecaram contra Deus ao negarem Deus como Criador de todas as coisas e como aquele que comunicou seus atributos em suas consciências. Então esse é o primeiro aspecto. Aqui já em Romanos capítulo 2, verso 1 a 16, Paulo agora vai mudar de público. Primeiro ele estava falando aos gentios, agora ele começa a falar diretamente aos judeus. Que judeus são esses? São aqueles judeus convertidos, que faziam parte da igreja de Roma.
Porque vocês estão lembrados que a igreja de Roma era composta por 2 grupos de pessoas, especificamente. Gentios e judeus convertidos. Esses são os grupos majoritários na igreja de Roma. E aí, depois de toda uma exposição mostrando a realidade do gentio em relação a Deus, agora ele parte para a questão dos judeus. E aí fica claro que tanto gentios quanto judeus são pecadores diante de Deus. Ambos pecaram e pecam diante de Deus. Ninguém aqui é indesculpável. E aí aqui, certo comentarista falando então a respeito disso, ele diz as seguintes palavras. Paulo desnuda a história de Israel. A obediência à lei de Deus era o requisito para Israel manter sua aliança com Deus. Contudo, Israel desobedecer a lei repetidamente e, como consequência, o julgamento divino sobreviera aos judeus. Além disso, o julgamento de Deus sobrevirá aos judeus de forma individual no dia da prestação final de contas, se não se arrependerem, aceitando Jesus como o Messias. Aqui é interessante nós pensarmos esses 2 aspectos. Os gentios pecaram contra Deus em relação à revelação natural, a revelação da consciência. Os judeus pecaram contra Deus tanto pela revelação da natureza, da própria consciência deles e a revelação especial, ou seja, a palavra de Deus dada a eles desde o Antigo Testamento, que compreende toda a lei de Moisés, os profetas, os salmos e assim por diante. Então eles pecam contra Deus diante de tudo isso, o que os tornam mais responsáveis e, de certo modo, mais pecadores até mesmo que os gentios, porque quando você peca contra o conhecimento, você se torna réu, você se torna muito mais responsável, muito mais pecador, porque os gentios também são indesculpáveis diante de Deus, porém serão julgados segundo a medida que receberam, segundo a medida do conhecimento que receberam. Os judeus, igualmente, serão julgados diante de Deus segundo a medida do conhecimento que receberam, porém eles receberam muito mais do que os gentios. Por isso que diz o ditado popular, que não é um ditado qualquer, mas verídico, que a quem muito é dado, muito será cobrado. E essa é uma verdade. E aqui se aplica especificamente aos judeus. Mas então vamos lá. Paulo ele começa esse trecho, essa segunda parte, agora falando aos gentios, aliás, agora falando aos judeus, ele começa com uma conjunção. Ele diz, portanto. E aqui nós temos que fazer uma pausa. Nós temos que entender o seguinte, toda conjunção na Bíblia deve ser observada com muito cuidado. Com muito cuidado. Porque você sabe que uma conjunção, ela liga aquilo que o autor estava dizendo anteriormente para o que ele vai dizer posteriormente. Então ele está ligando um assunto ao outro, um tema ao outro. E você vai ver isso recorrentemente nas cartas do apóstolo Paulo. Ele está tratando do assunto e ele joga um portanto no meio da sua fala. Porque ele está trazendo luz, entendimento, ou ligando alguns fatos. Então aqui nós encontramos essa conjunção. Paulo começa dizendo portanto. E aí, veja bem, ele está ligando o que ele acabou de falar, capítulo 1, verso 18 a 32, ao que ele vai dizer a partir de agora. Ele está olhando para tudo que ele já tratou, ou seja, um Deus que se revelou-se dos céus, manifestando a sua ira contra toda impiedade e justiça dos homens. Ele está pensando num ser humano que conhece a Deus, mas nega a existência de Deus.
não apenas nega a existência de Deus, mas acha bonito viver na prática do pecado, acha bonito viver no erro. Ele está olhando para essa realidade, e fora aquela lista enorme que nós vimos aqui ontem, dos pecados listados que Deus entregou esses homens aos seus delitos e pecado. Paulo está olhando para isso, olhando para essa realidade, olhando para esse contexto. E aí ele diz, portanto, ou seja, agora, entretanto, todavia, e começa a falar agora aos judeus. E começa a descrever agora a realidade dos judeus. Isso é interessante porque, veja bem, as cartas da antiguidade, sobretudo da igreja cristã, quando eram enviadas, eram lidas diante toda a congregação. E aí lá na igreja de Roma tinha judeus e tinha gentios. Até esse momento, Romanos 1 e 32, Paulo só havia falado da realidade específica dos gentios, dos pecados dos gentios. E talvez algum judeu, ouvindo o que Paulo estava dizendo através de sua carta, pensava assim, isso mesmo, Paulo, chumbo grosso neles, porrada, esse povo é pecador, esse povo precisa conhecer a verdade de Deus, e saber que eles vão ser julgados, e talvez glorificando até de pé. Porém, Paulo já sabe que esses judeus também são pecadores. Porém, Paulo também sabe que esses judeus são falhos. Eles não são os donos da moralidade, da ética. Que eles são perfeitos. Não, eles são falhos, são pecadores. E às vezes muito piores do que os próprios gentios. Por isso, Paulo liga um assunto ao outro. E ele coloca esse portanto aqui para esclarecer esse fato, para ligar esse assunto. E aí ele continua dizendo, portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas. E aí você percebe aqui que gentios quanto judeus são indesculpáveis diante de Deus. Romanos 1, verso 20, que nós já vimos aqui, diz, porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Gentios são inexcusáveis diante de Deus. Mas olha só, os judeus também, portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas. Paulo deixa exatamente claro que tanto um grupo quanto o outro diante de Deus são inexcusáveis, são indesculpáveis. Um possui o conhecimento de Deus a partir da revelação da natureza, da sua consciência, e outros tanto da revelação da natureza, da consciência e das escrituras. Ambos são indesculpáveis, inexcusáveis diante de Deus. Ambos terão que prestar contas diante de Deus. Um sobre mais conhecimento, outro sobre menos. Mas ambos terão que prestar contas diante de Deus. Ninguém é inocente diante do Criador. Ninguém. Todos terão que prestar contas. Todos que terão que dar satisfações às suas vidas diante do Criador. Então aqui você vê Paulo tratando disso com muita clareza, com muita objetividade. Porque os judeus, eles apontavam os erros dos outros e eles não olhavam para os seus. E aí, com isso, eles pecavam que duas vezes. Primeiro, porque julgavam os outros em lugar de instruí-los na verdade com amor e misericórdia. E segundo, porque cobravam dos outros o que eles mesmos praticavam. E esse é o maior problema dos que se dizem ser privilegiados por terem nascido no meio religioso, no meio cristão, no meio judaico-cristão. Os religiosos, por ora, são às vezes mais cruéis
do que aqueles que não tiveram contato com religião nenhuma. Do que aqueles que não tiveram contato com nenhum código moral tão elevado. Os religiosos muitas vezes se tornam os maiores pecadores, porque eles querem julgar os demais. E Paulo ele é duro aqui. Paulo ele é enfático aqui, porque esse povo está acusando os outros, está julgando os outros, e com isso achando que eles estão em posição vantajosa. Mas olha só o que o texto continua dizendo. Porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro. Pois tu que julgas, fazes o mesmo. E aí Hernandes Dias Lopes, citando John Stott, ele diz: os gentios são mais coerentes que os judeus moralistas. É que os gentios praticam coisas que sabem ser erradas e aprovam os outros que as praticam. E os judeus moralistas praticam coisas que sabem ser erradas, mas condenam os outros que agem da mesma forma. É aquele ditado popular dizendo: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Faça o que eu digo, porque o que eu digo é bom, mas olha, não observa o que eu faço não. É o que está acontecendo aqui com os judeus moralistas da igreja de Roma. Paulo está vindo tratar dos erros, dos pecados deles. Porque eles se autoproclamavam de donos da verdade. Dono de uma ética, de uma moral de que alguém poderia aplaudir, ou digna de ser aplaudida. Mas a verdade é que eles viviam em hipocrisia. Eles julgavam os erros dos outros, mas eles cometiam aqueles mesmos erros no secreto. Eles julgavam os pecados dos outros, mas viviam nas mesmas práticas e pecados que os demais. Quer dizer, os judeus eles usavam máscaras. Eles usavam máscaras. E aí as máscaras, elas existem para o quê? Para dar vida a um personagem. Eu acho interessante isso porque na antiguidade as pessoas usavam aquela máscara, aquele pó branco no rosto, para dar vida a um personagem. Por isso que a palavra ser sincero tem a ver com tirar a cera. Colocava-se toda aquela cera no rosto para representar um personagem. Por isso que a palavra sincera é tirar a cera. Só que aqui eles estão o quê? Usando essas máscaras como um personagem. Fantasiando, teatralizando uma coisa que eles não são. E Paulo está dizendo a ele: tirem a máscara, sejam sinceros, deixem de ser hipócritas. Deixem de ser hipócritas, tirem a cera do rosto de vocês. Deem a cara para bater, mostrem de fato quem vocês são. Parem de julgar os outros, porque quando vocês julgam os outros, vocês estão julgando a vocês mesmos. Porque vocês estão cometendo os mesmos pecados que eles. Vocês querem achar que os outros são piores, mas vocês são piores do que eles. Porque vocês, além de fazerem, dizem que não fazem. E passam de santarrões. Esse é o pior tipo de gente que tem. Esse povo quer ser santo demais. Tem gente que quer ser mais santo que Jesus. Não dá pra ficar perto de uma pessoa dessa. Vive de máscara. E não é de máscara contra o Covid-19 não. É máscara no dia, na vida. É uma pessoa que vive na vida com uma máscara. De modo que certo autor ainda diz que uma pessoa que vive de máscara, e uma hora as máscaras caem, e uma hora a realidade aparece, ele diz que o maior perigo é que depois que as máscaras caírem, é você descobrir que por trás não havia rosto nenhum. É você descobrir que por trás nem aquilo que dizia se ter tem. Porque as máscaras caem.
E Paulo está aqui arrancando as máscaras dos judeus, dizendo: vocês são tão pecadores quanto eles. É o sujo falando do mal lavado. Vocês precisam se converter, vocês precisam se arrepender dos seus pecados, tanto quanto eles. Vocês precisam de mudança de vida. Vocês não são melhores do que ninguém. E que isso seja de aplicação para nossas vidas, porque às vezes a gente acha que a gente é muita coisa, mas Deus conhece nosso coração, conhece nosso deitar, conhece nosso levantar. E ai de nós, se não for a graça e a misericórdia de Deus revelada a nós. Nós somos quanto os ímpios, quanto aqueles que não tiveram os mesmos, talvez, privilégios que tivemos. Somos tanto quanto eles indesculpáveis, precisamos da graça. Todos pecaram em destituição da glória de Deus. Eu e você precisamos de Jesus, da sua graça, da sua misericórdia. Rever conceitos, mudar de vida, para que de fato venhamos ser mais parecidos com Jesus. Que Deus venha nos abençoar nesse dia. Que essa palavra venha ser de reflexão para a nossa vida. No nome de Jesus. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir.